Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a IC3. Vou trazer para vocês uma atualização do último resultado, passando também já pelos indicadores e perspectivas de preços para esses próximos meses e principalmente para 2025, até para a gente entender se vale a pena investir em IC3 em 2025 ou não. Os resultados desse último trimestre ficaram bem positivos e nós vamos entender melhor agora os pontos positivos e negativos, tá? Antes da gente começar aqui, já deixa o seu like, a sua inscrição e também ative o sininho, tá, pessoal? Muito importante esses pontos para a gente continuar crescendo por aqui. Bom, pessoal, antes da gente começar, lembrando a todos que essa análise não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? O intuito aqui é totalmente educacional. E, pois bem, vamos conversar agora sobre esses resultados da OBC3, né? A empresa trouxe um resultado muito positivo, analisando várias frentes aqui dos seus indicadores. E, primeiramente, analisando os resultados consolidados, receita líquida, pessoal, analisando o terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2023, teve um aumento aqui de 15,7%. E se a gente analisa 9 meses de 23 com os 9 meses agora de 24, tivemos um aumento de 15,3%. Tá bem legal aqui também. Passando agora para o seu EBITDA, também tivemos um crescimento aqui. Trimestre por trimestre, o crescimento foi de 17,8%. E pegando os 9 meses de 23 com 24, o crescimento foi de 28,7%, tá, pessoal? Um valor muito legal aqui. A empresa vem crescendo trimestre por trimestre, apesar de ter volatilidades, mas se a gente pega um espaçamento nos seus resultados, a gente vem enxergando um crescimento. Isso é muito legal, tá? Agora, analisando o seu lucro líquido consolidado, que é o que leva os preços, não é mesmo? Tivemos um crescimento aqui de 20,8%, analisando trimestre por trimestre, e 49% analisando os 9 meses de 23 com 24, tá? E se a gente faz uma análise em cima do lucro líquido da controladora, também tivemos essa elevação, tá? No caso aqui, trimestre por trimestre, o crescimento foi menor, foi de 12,7%, e dos 9 meses também foi menor, mas mais próximo ao do lucro líquido consolidado de 45%, que é aproximadamente, tá? Então, resultados bem expressivos, demonstrando uma melhora na performance da empresa. Se a gente pega até aqui o histórico da receita líquida consolidada, a gente percebe esse crescimento no longo prazo desde o terceiro tri de 22. Se a gente faz uma análise do EBITDA e da margem EBITDA, a gente também enxerga esse crescimento aqui desde o terceiro tri de 22, apesar da margem estar melhor no terceiro tri de 22, tá, pessoal? Lucro líquido e a margem líquida também enxergamos essa melhora aqui, tendo um retorno a patamares desse terceiro tri de 22, tá? Então, é um ponto legal esse retorno, pois favorece, agrega valor para a empresa, tá? Para o WIS. E, pessoal, é importante a gente também fazer uma análise em cima do resultado ajustado. A WIS ela disponibiliza essa análise, então vale a pena a gente também analisar esse ponto. O EBITDA ajustado ficou em 17,8%, isso analisando terceiro trimestre com terceiro trimestre, e os 9 meses de 23 com 24 vem tendo um crescimento aqui de 25%, tá? As diferenças são positivas analisando o EBITDA anterior, que é o consolidado, tá, pessoal? Então não tem muita modificação aqui. Se a gente analisa agora o lucro líquido ajustado, nós enxergamos um aumento de 12,6% trimestralmente falando e 28,9% analisando 9 meses de 23 com 24, tá? Não tem também tanta alteração aqui. Se a gente faz uma análise agora do resultado da controladora da WIS, pessoal, analisando a receita líquida, trimestralmente falando, enxergamos uma queda de 4,4% e os 9 meses de 23 com 24 tem uma queda de 6%. Se a gente faz uma análise do seu EBITDA, pessoal, enxergamos uma queda de 2,4% analisando os trimestres, tá? E 8,3% analisando os 9 meses de cada ano aqui. Crescimento no caso, né? Margem EBITDA também seguiu esse padrão, no caso, para os 9 meses de 23 e 24, né, tendo um aumento aqui de 15,7 pontos percentuais, e a margem EBITDA foi contra ao seu EBITDA, né? Teve um aumento aqui de 2,6 pontos percentuais, tá? O lucro líquido da controladora, pessoal, foi positivo, ficou em 12,7% e analisando os 9 meses de 23 com 24, teve uma melhora também aqui de 45%. Um resultado muito atrativo, né, pessoal? Margem líquida teve melhora
também, tendo um aumento de 13 pontos percentuais analisando o terceiro TRI de 23 com 24 e 25 pontos percentuais analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24 aqui. Beleza? Quais os destaques, pessoal? Segmento de seguro, crédito e consórcios e o desempenho dos resultados financeiros foram positivos aqui para a empresa, beleza? Seu EBITDA e também o lucro líquido vem tendo uma evolução boa desde o quarto TRI de 22, beleza? Para ambos os casos vem tendo uma melhora aqui, apesar da sua volatilidade trimestre por trimestre. Depois da gente passar desses pontos, pessoal, é hora da gente conversar sobre os segmentos, onde a empresa vem fazendo uma reestruturação dentro dela desde 2018 e agora em 24 os destaques ficam para o segmento de seguros, que cresceu de forma relevante, saindo de 8% para 56% aqui. E as receitas desse segmento de seguros tiveram um crescimento de 24,6%, analisando trimestre por trimestre, tá? Terceiro TRI de 23 com o terceiro TRI de 24, e o EBITDA consolidado teve um aumento de 33,4%. Mais um resultado muito expressivo aqui. E eu trouxe os destaques também, onde, para a BRB Seguros, o destaque ficou para as emissões de prêmio de seguros prestamista, com um crescimento de 26,9%. Para a Wiz Corporate, o destaque foi um crescimento na sua receita bruta de 28,6% e também o crescimento do lucro líquido. Para a Interseguros, destaque ficou para os contratos ativos, que veio 114% acima do terceiro TRI de 23. O EBITDA foi outro destaque aqui da empresa, tá? Caso para Interseguros. Passando para o segmento de crédito e consórcios, receita líquida teve um aumento de 27,6% e o EBITDA e a margem EBITDA teve um crescimento de 49%. Ambos os resultados ficaram positivos aqui, na minha opinião. E a Promotiva teve o seu destaque na receita líquida de comissões, batendo novamente o seu melhor trimestre histórico aqui, beleza, pessoal? Ponto bacana desse segmento. E agora a gente fala sobre o segmento de serviços e run-off caixa. No segmento de serviços, a receita líquida teve uma queda de 4,3%, o EBITDA consolidado teve um aumento de 10,8%, ou seja, as margens apertaram aqui, e o destaque ficou para o aumento de 2,3 pontos percentuais na margem EBITDA, tá? Não na margem líquida. Agora, para run-off caixa, pessoal, a receita líquida consolidada teve uma queda de 2,9% e o EBITDA consolidado teve uma queda também de 2,1%. A rede caixa ficou com os destaques mais negativos aqui, por conta do resultado abaixo desse terceiro TRI de 23 no seu EBITDA, né, que eu acabei de mostrar para vocês. E isso foi por conta da consequência do decaimento de 2,9% da receita da operação, tá, pessoal? Outro destaque que eu quero relatar aqui para vocês antes da gente passar para os seus indicadores, para os seus detalhes mais técnicos, é sobre o fluxo de caixa consolidado. A empresa tem uma geração de caixa muito atrativa, tá? O segmento que ela está trabalhando hoje é muito atrativo, né? Esse segmento de seguros. Ela não é diretamente uma empresa de seguros, tanto até que a gente está falando sobre EBITDA aqui, né? Mas o serviço que a empresa faz hoje, né, os trabalhos dentro dela, são vinculados a vendas desses seguros. E o seu caixa hoje, nesse momento, vem se mantendo com patamares bem interessantes, tanto até que a sua alavancagem acaba ficando controlada também. Daqui a pouco a gente vai passar para esses pontos. E nesse trimestre tivemos uma queda aqui analisando o último TRI, tá? No caso, o segundo trimestre de 24, tá? E não o terceiro TRI de 23, mas segue em patamares interessantes esse caixa, beleza, pessoal? Bom, analisando o histórico da empresa agora, primeiramente passando para a receita líquida, a empresa vem crescendo essa receita ano a ano, tá? Esse é um ponto muito legal. Fica nítido trimestralmente falando, apesar de certas quedas em certos períodos aqui, tá? Conforme eu disse para vocês anteriormente, a maior parte dessa receita vem de seguros, né, de vendas de seguros, com 73% aqui no caso. Consórcios e créditos vêm em segundo colocado, com 16% e serviços com 10%. Agora, analisando o lucro líquido, pessoal, que é esse que faz preço realmente, não adianta ter uma receita líquida boa e um lucro líquido ruim, né, uma margem líquida muito ruim. Seus lucros, pessoal, sofreram com algumas volatilidades nesses últimos anos, tá? Fica nítido em certos períodos aqui, em certos trimestres, mas vem crescendo aos poucos no longo prazo. Fica nítido isso no seu resultado
anual do seu lucro líquido, tá? Mas vejam como em 20 até 22 esse crescimento foi bem pequeno e agora em 24 o resultado veio mais expressivo, né, para sair da sua média de crescimento, beleza? Lembrando, é claro, que esse pequeno crescimento é entre aspas, né? Porque pequeno não é nada, né? Bom, outro fator importante que influencia aqui é a margem líquida, pessoal, onde a empresa tinha margens boas, mas agora em 22, 23 atualmente teve uma queda. Vejam que saiu de 24% da sua média histórica dos últimos 10 anos para 14% aproximadamente. Uma margem boa ainda, pode melhorar, tá? Pode vir a melhorar novamente. A empresa fez uma reestruturação, salvo engano, ela teve uma finalização de uma parceria com a Caixa, tá? Então teve esses pontos também aqui, mas a empresa, apesar disso tudo, conseguiu ter um crescimento aqui no seu lucro líquido, né? E agora chegou a hora dos dividendos, pessoal, que a gente entra na parte que vocês mais gostam dessa empresa, né? A empresa, ela vinha pagando bons dividendos nesses últimos anos e nesse ano teve uma redução, tá? Teve uma queda aqui para 3,6%, analisando o seu histórico, foi bem abaixo. A empresa pagava dividendos superiores a 6% nos últimos 10 anos praticamente. Contudo, pessoal, a empresa tem um potencial de pagar dividendos mais relevantes nos próximos anos, seguindo o seu padrão histórico, tá? Principalmente por conta do seu LPA, que teve uma elevação aqui. Reparem como teve essa queda nos dividendos de forma relevante. O seu payout veio bem reduzido aqui, tá? Desde 23 teve essa redução. Em 23 o pagamento foi interessante até, mas em 24 teve essa queda aqui. O payout caiu de forma bem relevante nesse ano. Dentro do regulamento, pessoal, o mínimo é 25%. Caso a empresa não tenha nenhuma divergência, ela pode pagar mais conforme ela vem pagando no seu histórico, né? Para o longo prazo, você pode esperar dessa empresa um dividendo de 50%, tá? Pelo que eu estava vendo no histórico aqui dos dividendos lá no site do RI, beleza? E sobre o seu mapa de proventos, pessoal, focando mais na Datacom, a empresa ela anuncia dividendos em abril, tá? 24 anúncios foi de 22 centavos. Quem sabe a gente não pode enxergar um dividendo agora no final do ano, né? Pouco provável, tá bom? O próximo dividendo, por esse padrão, vai ocorrer em abril de 25, ok? Sobre o preço teto, pessoal, já que a gente está comentando aqui sobre dividendos, em 3 anos e 5 anos, a gente enxerga um preço teto com uma margem de segurança boa, tá? Isso por conta de 2023 para trás, que tinham dividendos elevados. Porém, enxergamos agora essa queda na margem por conta de 24 aqui, tá? Então, nesse curto espaço de tempo, enxergamos essa queda. Posteriormente, pessoal, acredito que a empresa vai voltar a pagar um dividendo maior aqui, beleza? Vejam como fica nítido aqui na piscina dos dividendos, pessoal, como atualmente a empresa ela acabou saindo dessa margem de pelo menos 6%, né? Anteriormente, a empresa tinha um histórico interessante de recebimento de yield, né? E nesses últimos 12 meses, estamos fora do patamar de margem de recebimento. Só que em 3 anos e também em 5 anos, a empresa trabalhava dentro de margens para você receber um yield acima de 6% tranquilamente, tá? Um ponto bacana que vem acontecendo aqui na empresa é que o preço justo de Graham, pessoal, vem crescendo e a empresa teve uma queda nesses últimos anos, né? Só para vocês terem noção, hoje temos um preço justo, uma margem de 200%, um desconto muito relevante aqui, né? Então vem acontecendo a famosa boca de jacaré, né, que a gente fala, onde o indicador que demonstra uma alta vem subindo e o preço vem caindo. Então vai criando essa dispersão. Vejam como em outros momentos a empresa trabalhava acima do preço justo de Graham. Nesse momento, desde 22, aliás, né, opera abaixo desse preço justo. Muito interessante essa análise aqui também. Lembrando a todos que essa análise, pessoal, eu faço lá no scanner da bolsa, tá? Lá eu consigo identificar todos esses pontos e todos esses indicadores de preço teto, valor intrínseco, além de outras correlações para a gente identificar se vale a pena comprar ou não, tá? Então, um QR Code para quem quer acessar a plataforma aqui em cima e um link aqui embaixo também, beleza? Muito bem, pessoal, vamos então agora à análise mais técnica da empresa. Bom, pessoal, a gente percebe que a empresa não tem uma tendência de alta, tá? Aqui temos o gráfico mensal dela, temos altas e baixas em certos momentos, onde você precisa compreender o momento certo de entrada. Ou seja, se você comprar nesses topos, você acaba comprando ativo muito acima e pode passar por um processo de queda, como já aconteceu em 3 momentos, como em setembro de 21, em março de 20 e também agosto de 17, tá bom? Então tome cuidado com esse histórico, tá? Mas esse padrão, pessoal, também vem acontecendo para quedas. Essa região vermelha que eu deixei demarcado, o ativo não consegue ultrapassá-lo, pelo menos nesses últimos históricos. Reparem que aqui
Em novembro de 15 teve uma queda nessa região e retornou. Em maio de 18 e novembro de 18 não conseguiu ultrapassar também essa região. No período da pandemia chegou a bater nesse patamar, mas retornou. E em fevereiro de 21 também retornou, como aconteceu em março de 23 e também outubro de 23. O que seria legal aqui, pessoal, se esse ativo seguisse o padrão do seu lucro líquido e ficasse numa tendência de alta, tá? Quem sabe a gente pode enxergar isso no longo prazo, tá bom? Por enquanto ainda tem esse histórico para a gente tomar um pouco de cuidado, né? Bom, fazendo análise mais a curto prazo, como que está o cenário da empresa? A empresa, pessoal, nesses últimos 6 meses vem trabalhando nessa região dos 5,70 aos 6,29. Essa região é muito importante. A gente chama na análise gráfica essa região como uma região complexa, tá? Onde, enquanto os preços não sair dessa região, vai ficar lateralizado por mais tempo, tá? E aqui temos 2 pontos importantes. Se você está mais pessimista perante a economia, não está confiante com o pacote fiscal que está por vir, ou com uma queda da taxa Selic, por exemplo, você pode enxergar uma queda aqui, tá? Um ponto que vai afetar muito aqui é o lucro líquido, tá, pessoal? Então, de olho nesse ponto. Zona importante aqui de queda seria a 4,90. Caso ultrapasse a região agora de alta dos 6,29 que eu falei para vocês, aí começa essa tendência de alta, podendo vir buscar os 7,30, que é a projeção que já foi atingida em outros momentos, em outros meses, e não conseguiu ultrapassar. Então é uma região importante também. Mas, caso ultrapasse, pessoal, pode vir buscar os 7,76, os 8,08, R$ 8,08 no caso, os 8,49 e depois, posteriormente, chegaremos na primeira retração de Fibonacci de todo aquele movimento de queda que eu trouxe para vocês anteriormente, que seria 8,91. Essa região é muito importante, tá, pessoal? Para chegar nessa região, os preços serão influenciados pelo lucro líquido, caso a empresa entregue resultados consistentes nesses próximos trimestres, principalmente em 25, se esses lucros cresçam, e também uma economia mais aquecida vai favorecer aqui, tá, pessoal? Então, atenção a esse ponto. Para ultrapassar essas regiões, precisa entrar volume financeiro além do resultado, tá? Aí teremos outras zonas importantes aqui. A próxima mais forte seria a 10,23, a 10,27, tá? Que tem uma projeção e uma retração juntas. Então vamos aguardar. Agora o cenário é compreender esses pontos importantes e definir a sua estratégia. Um ponto que me chamou muita atenção, pessoal, foi que o volume financeiro teve um crescimento aqui, chegando a patamares dessa alta anterior a 7,30, tá? Então bem interessante esse ponto. Vamos ficar de olho se isso vai se concretizar nos preços, tá bom? Eu trouxe também para vocês o gráfico semanal, que é para vocês terem uma noção como que está a situação atual dentro dessa região que eu deixei demarcado, né, dos 6,29 aos 5,71, né? E vejam que realmente está nessa lateralidade, né? E no seu gráfico diário, nesses últimos dias tivemos uma perspectiva de alta, né? Pode ocorrer até uma queda aqui para voltar à sua média móvel dos preços dos últimos 20 meses, mas dependendo do cenário pode ter uma inversão aqui, tá bom? Bom, agora nós entramos no PL da WIS. Nesse momento temos um PL em 5,4, abaixo da sua média histórica, tá? Um ponto bem legal aqui, chama muita atenção. Preço sobre receitas também está bem abaixo do seu histórico, está abaixo até mesmo de 1, ponto muito legal. PVP também está na sua mínima histórica, bem legal também. O seu ROI já teve uma queda analisando os últimos anos, tá, pessoal? Esse é um ponto para se atentar, mas o ROI se mantém em patamar atrativo, tá? Margem EBITDA teve um crescimento bem interessante também. Dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, só alavancagem, segue estável, não tem uma alavancagem alta a empresa. Patrimônio vem crescendo também, fica nítido aqui, pessoal, no seu VPA, que só vem crescendo ano a ano. E o LPA também é bem estável, dependendo muito do cenário, né? O ideal aqui é engrenar uma tendência de alta nesse LPA. Outros detalhes importantes também aqui é que tem uma liquidez muito interessante, tá? Acima de 1 milhão, temos 2,7 milhões, tag along 100% também, tá? O número de papéis pequeno ainda, isso também é bem legal, tá? Tem o potencial de crescimento não só em pagamentos de dividendos, mas como bonificação, por exemplo, tá? O que precisa melhorar, pelo menos, é essa rentabilidade do ativo, que vem caminhando de lado. Quem fez investimentos desde o início de 23 está tendo prejuízo aqui. A empresa precisa engrenar uma tendência de alta, seguindo o padrão do seu lucro líquido, por exemplo, e é o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos analisar aqui nos próximos anos, tá? A tendência de alta nesse lucro.
é o que a gente tem que cobrar. Por enquanto está no prejuízo e abaixo do Ibovespa e do CDI. Uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, que eu estava dando uma analisada, é que o BTG, ele comentou que a Wiz ela pode subir 50%, tá, pessoal? Dentre os destaques aqui, ele relatou o baixo PL, e o potencial aqui para 2025, relatou também da resiliência da empresa apesar da macroeconomia. Eles fizeram uma entrevista com o CFO da empresa e o CEO também, né? Onde eles vão focar em aquisições que tragam valor para a empresa, né, para a companhia. Ou seja, investimentos. Então, a gente pode enxergar um equilíbrio aqui de investimentos com dividendos posteriormente. Para a gente finalizar essa parte, o banco pontuou também a forte geração de caixa que eu trouxe para vocês lá no início da apresentação, onde eles estão utilizando para reduzir dívidas, além também de uma possibilidade de recompra de ações e pagamentos de dividendos para 2025, por exemplo. Isso segundo o BTG Pactual aqui, ok? Vamos aguardar, né, pessoal? Tem que ficar de olho aí também no cenário macro. A empresa trouxe uma performance interessante agora no terceiro tri. Vamos ver como é que vai finalizar o ano agora no quarto trimestre de 24. Passando para o Ibovespa, até para trazer para vocês uma atualização, o Ibovespa teve uma elevação nessa última semana, tá? Muito por conta do crescimento da Petrobras, mas ainda está aguardando o pacote fiscal do governo. Essa semana está para anunciar esse pacote fiscal que pode ser muito benéfico, favorecer o crescimento do Ibov nesses próximos meses, tá? A tendência é que esse pacote seja de 70 bilhões de reais, onde vai ter uma redução nos próximos 2 anos até finalizar o mandato do presidente Lula, tá? Pelo menos é o que o mercado está projetando. Se isso não se concretizar, pessoal, temos um cenário mais negativo aqui, tá? É importantíssimo ser anunciado esse pacote fiscal para reduzir um pouco a situação do dólar, situação do DI futuro e da inflação, tá, pessoal? Tá atrapalhando demais a economia brasileira, apesar do crescimento do PIB, que não está compensando a inflação brasileira, ok? Cenário atual para o Ibovespa, nesse mês de novembro chegou aqui próximo ao patamar de 125 mil pontos, mas teve um retorno e ficou acima dos 128 mil pontos nesse momento, tá? Então o suporte nesse momento é os 128 mil pontos, mas a gente tem que aguardar os próximos meses aí para a gente acompanhar como que vai ser o caminhar. Ainda pode vir buscar os 125 mil para realmente concretizar essa região e posteriormente os 123 mil pontos, né? Onde chegaria nessa região vermelha dos 123 até os 120 que eu deixei agendado e preparado para um retorno, né? Conforme outros momentos que já aconteceram aqui, tá bom? Vamos aguardar. Existem descontos no Ibovespa, pessoal? Bom, nesse momento, pelo Market Bread, as médias de 200, de 50 e 20 não estão mais na região que ficaria bem atrativo fazer aportes, tá? Mas ainda está mais próximo à região de compra do que na região de venda, né? Ou, por exemplo, para não fazer aportes, né? Para quem é buy and hold. O Bovespa teve uma queda bem relevante aqui. Vejam como que essas médias ficam nítidas, né? Para quem não sabe, o market pega uma análise em cima das principais ações, verifica quais ações estão trabalhando acima da sua média móvel ou abaixo, né? Aí no caso temos essas três, né, de 250 e 20. Vamos aguardar. Posteriormente eu vou trazer para vocês uma análise em cima dessa queda do Ibov, se vale a pena vocês aportarem hoje no Ibovespa ou no exterior, né? Tem muita gente saindo daqui do Brasil para investir no exterior no momento que o dólar está a R$ 6, né? Eu digo para vocês, que vale mais a pena? Comprar na baixa, com coisas descontadas, ou comprar na alta? Tome cuidado com isso, tá? Bom, para quem gosta do segmento de seguros, aqui no lado tem também uma análise sobre BB Seguridade, tá? Deem uma olhada depois, tem bastante conteúdo lá. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, ótima semana por aí. E fui, pessoal.